Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus de promessa. Você pode se assentar. É em quem nós podemos colocar toda a nossa confiança. Não há outro, não é verdade? Amém? Glória a Deus. Que bom, irmãos, estar nessa noite, também podendo ministrar a palavra do Senhor. Eu queria que você já fosse abrindo a sua palavra em Joel, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Esta palavra também, ela veio ao meu coração essa semana, devido a tudo que nós temos vivenciado, presenciado. E foi algo que mexeu muito no meu coração e Deus me fez voltar a essa palavra aqui, que eu já gosto muito, amo esse texto, e nós vamos estar meditando nele. Vamos ler juntos? O texto está projetado, vamos ler juntos? Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos, libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Amém? Eu creio que esta é uma palavra para nós, como igreja, nesse tempo. Essa é uma palavra para a igreja contemporânea. Essa é uma palavra onde nós olhamos e podemos estremecer. Joel era um profeta de Judá, no Reino do Sul. E a profecia de Joel salientou que as calamidades que aconteciam ali eram juízos, advertências de Deus. E então ele trouxe essa palavra de exortação ao povo, para que o povo se arrependesse e se voltasse a Deus de todo o coração. Eles estavam vivendo uma crise. Eles estavam assim, nem mesmo a casa do Senhor havia mantimento para que os sacrifícios fossem realizados. Eles estavam vivendo realmente uma miséria. Os gafanhotos devastavam a plantação, havia seca, havia fome, o gado pereceu, os inimigos se levantaram, o povo estava com o coração endurecido e distante de Deus. E é nesse contexto, então, que Joel traz uma palavra de exortação, mas também uma palavra de esperança ao povo. Sabe, irmãos, quando a gente percebe isso acontecendo, quando a frieza vai tomando,
E quando todas essas atrocidades que a gente começa a ver acontecer de uma maneira natural, a gente percebe então que há um distanciamento de Deus. Há necessidade de haver um avivamento. Há necessidade de nós nos voltarmos para Deus, de nós nos arrependermos, de nós chorarmos por aquilo que nós temos visto acontecer. O que nós temos visto é que os princípios eternos da palavra de Deus têm sido colocados de lado. A família, ela tem sido afrontada. Os nossos filhos têm sido muitas vezes afrontados. E nós temos visto as verdades reais que transformam, elas serem colocadas como algo que não é mais absoluto. E isso nos faz ver que tudo tem sido colocado em xeque. E nós precisamos viver um avivamento. E quando essas coisas começam a acontecer, nós, como povo de Deus, precisamos estar atentos, porque Deus está querendo levantar pessoas, Deus está querendo levantar homens e mulheres dispostos a buscar a sua presença, a buscar mesmo, a serem homens e mulheres que sejam profetas nessa geração. Então nós precisamos entender o que é esse movimento. Deus fez isso em muitos avivamentos. Nos avivamentos dos Estados Unidos, da Coreia, da Inglaterra, foi assim que Deus fez, né? Há um esfriamento, as atrocidades, a iniquidade, como o pastor Eli falou agora no começo do culto, ela é instalada e aí então Deus levanta pessoas que desejam servir e buscá-lo intensamente à sua face. E então são estes instrumentos de avivamento da nação. E eu creio que é tempo de nós nos voltarmos para Deus e vivermos uma vida plena e abundante. Joel é chamado de profeta do Pentecoste, porque ele falou sobre a promessa do derramamento do Espírito, que historicamente aconteceu onde? Em Atos capítulo 2, lá em Jerusalém. E Pedro descreve, dizendo que isso é o chamamento, quem aceitar esse chamamento vai receber essa promessa. O dom do Espírito, ele é uma experiência cristã universal. Porque ela é uma experiência que todos nós passamos. É no início da vida cristã, quando nós decidimos seguir a Jesus, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, que acontece o quê? Nós recebemos o selo da promessa, nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Mas eu creio, irmãos, que Deus tem um caminho de plenitude para o seu povo. Um caminho onde nós devemos ser cheios do seu Espírito. Nós devemos trilhar esse caminho para que então se manifeste o fruto do Espírito no meio do seu povo, para que o seu povo tenha uma vida de santidade e para que ele possa pregar com ousadia e ter um testemunho cheio de esperança. Se nós queremos, nós precisamos buscar esse enchimento do Espírito. Paulo já diz isso em Gálatas 5:25. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então, se nós vivemos em Espírito, nós recebemos o batismo, nós devemos também andar em Espírito. Ter uma vida de plenitude no Espírito. Quando falamos em plenitude do Espírito,
Nós temos o entendimento que isso é algo que nós precisamos nos apropriar como povo de Deus a todo instante, a todo momento. Um dia o pastor Eli falou aqui, olha, a pergunta que nós devemos fazer não é se nós possuímos o Espírito Santo. A pergunta que nós devemos fazer é o quê? Se o Espírito Santo nos possui. É isso, é esse grau de plenitude que nós precisamos como seu povo alcançar. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vemos que o estar cheio do Espírito Santo era algo natural de homens que viviam ali. Nós podemos ver isso em Atos 6:3. Quando os primeiros diáconos foram escolhidos, irmãos, escolham entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Nós podemos ver Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, em Atos 6:8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Nós podemos ver isso na vida de Barnabé, em Atos 11:24, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Nós podemos ver isso nos primeiros cristãos em Antioquia. Quando nós olhamos lá em Atos 13:52, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quando nós olhamos aqui o Novo Testamento, nós vemos que isso parecia algo natural, era normal as pessoas estarem cheias do Espírito Santo. E hoje, o que e como nós estamos? Hoje nós vemos os cristãos do nada a ver, dos cristãos que não querem se comprometer, os cristãos que não querem pagar um preço mínimo de muitas vezes se expor por aquelas coisas que são os princípios da palavra de Deus. É o tudo pode, se me faz feliz, então eu vou fazer. Mesmo que isso vá de encontro com os princípios da palavra. Em Efésios 5:18, contém a tão conhecida ordem para nós sermos cheios do Espírito. Efésios 5:18 diz o quê? É um texto muito conhecido, você vai lembrar. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui essa palavra está no grego, no presente, é uma ação contínua. Quando nós olhamos textos que estão em outro verbo, em outro tempo verbal, no aoristo, como que é? É uma ação muitas vezes única. Foi quando Jesus fez ali os milagres das talhas, quando ele fez ali o vinho, a água transformada em vinho. Quando Jesus fala ali, enchei as talhas, ele está dizendo, encham, é uma ação única, vai encher dessa única vez. Quando a palavra diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, é algo também que está no mesmo tempo verbal, é algo único. Uma vez selados, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Mas quando a palavra diz aqui, está no presente, então é uma atitude que deveria ser contínua. Encham-se, continuem se enchendo do Espírito Santo e encham-se mais uma vez e continuem se enchendo. Era assim que era para a gente ler e olhar esse texto. Não há dúvidas que Deus nos quer com uma vida espiritual plena. Deus quer isso para cada um de nós. Mas como? Como nós alcançarmos isso? Quando eu olho para esse texto, eu vejo algumas coisas que nós, como seu povo, precisamos estar atentos. Deus me quer no caminho da plenitude? Sim, Deus me quer nesse caminho, fazendo e trilhando esse caminho. De que forma? Inteiramente, intensamente. Olhe o versículo 12, mantenha aí a sua palavra aberta. Diz assim:
Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Inteiramente, de todo o coração. O próprio Deus sempre nos chama a um relacionamento. Irmãos, é assim, Deus nos criou, nos colocou lá no jardim e toda virada do dia Ele ia lá se relacionar com o homem. O homem então peca, se distancia do Senhor. Deus providencia a aliança, vai de encontro ao homem novamente, vai buscar esse relacionamento com o homem. Depois, definitivamente, através de Cristo, nós temos a nossa volta completa a Deus, porque Deus quer esse relacionamento comigo e com você. Nós precisamos parar de viver com um relacionamento superficial com o nosso Deus, irmãos. Muitas vezes nós queremos e não há motivo da gente não colocar o nosso coração derramado diante do Senhor, colocar as nossas necessidades, aquilo que precisamos, mas não é o nosso relacionamento com o Senhor, ele tem que estar acima daquilo que Ele pode nos dar, tem que estar acima da saúde, tem que estar acima dos bens, daquilo que nós precisamos das suas mãos, porque senão o nosso relacionamento, ele fica um relacionamento vago, superficial, onde a gente só quer se apropriar daquilo que Deus pode nos dar. Nessa manhã, nós estivemos com uma família que está assim, vivendo uma luta mesmo. Irmãos, que capacidade de resiliência dessa família, que capacidade de amar a Deus dessa família, em nenhum momento querendo tomar ou falar algo, ali, resilientes, confiados de que o Senhor está no controle de todas as coisas. É assim, irmãos, nós precisamos crescer no nosso relacionamento com o Pai. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que eu não receba aquilo que eu penso que devo receber, o meu relacionamento precisa ser inteiro para Deus. Intensamente. O profeta aqui fala com jejum, com choro, com pranto. Quando ele fala assim, eu estremeço, irmãos. Nós tivemos um tempo com as mulheres fazendo o jejum de Daniel. E às vezes eu pude falar com elas, com as mulheres, sobre algumas coisas que eu penso sobre isso. Irmãos, você pode, não é errado, se você quer fazer um jejum para a sua forma física, se você quer fazer um jejum para você, para a sua saúde, não tem problema, você pode fazer, não misture as coisas. Quando nós estamos aqui nos jejuando para buscar, nós precisamos nos aproximar de Deus, não podemos apenas deixar algumas coisas sem nos aproximar de Deus, sem nos aproximar do Senhor. Eu me preocupo quando eu vejo as pessoas fazendo de qualquer forma. Olha, já vamos fazer... Vamos juntar as coisas, né? Eu vou fazer um jejum e daí eu já vou ganhar outras coisas juntos. Nós não jejuamos para trocar nada com o Senhor. Todas as vezes que nós jejuamos, nós nos aproximamos do Senhor. E não há como não haver quebrantamento, arrependimento, porque todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus, nós estamos mais próximos à luz. E quando nós estamos mais próximos da luz, é a nossa falha que nós conseguimos ver, é aquilo que está errado, são os nossos defeitos, é aquilo que Deus precisa fazer em nós, que então nós conseguimos ver. E aí não há como não haver arrependimento e quebrantamento. A palavra de Deus diz, tanto no hebraico, como no grego, jejum, é da palavra, é cobrir, é fechar a boca, é abster-se da comida. É como se a gente fizesse isso
para a gente se apropriar somente daquilo que é a comida espiritual, daquilo que é o pão do céu. Então, irmãos, nós precisamos fazer isso. O quanto nós ansiamos vai determinar o empenho da nossa busca ao Senhor. O tanto que nós desejamos vai determinar o quanto nós vamos buscar o Senhor. Deus nos quer, sim, nesse caminho de plenitude. De que forma? Conhecendo e sendo conhecido de Deus. Conhecido de Deus, o verso 13 diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Era costume do povo, quando estava enlutado, ou quando tinha qualquer tipo de contrição, eles rasgavam as suas roupas, se vestiam de saco, passavam cinzas na cabeça e eles faziam aquilo. Aquilo mostrava a sua contrição, aquilo mostrava que eles estavam vivendo um luto. Mas aquilo começou a ser um ritual, aquilo começou a ser algo religioso. Irmãos, nós não podemos viver da religiosidade, nós temos que ansiar estar nesse lugar, nós temos que ansiar estar com Deus, nós temos que desejar isso profundamente, nós precisamos levantar as nossas mãos, adorar ao Senhor com todo o nosso vigor, e isso não pode ser um ato religioso. Por isso que o profeta diz aqui: olha, ao invés de vocês rasgarem as vossas roupas, rasguem o vosso coração. Nós precisamos, Deus conhece todas as coisas, Deus conhece tudo que há em nós, não há como nós nos escondermos. Tanto é que Deus fez ali, quando estavam ali, o profeta estava ali na casa de Davi, e começou a passar passar a outro irmão, e então Deus falou: não é nenhum desses, você está olhando aquilo que é o exterior, mas eu olho o coração, não é nenhum desses. E era Davi, alguém frágil, pequeno. Por quê? Porque Deus está interessado no nosso coração. Ele conhece a profundeza da nossa alma. Ele conhece as nossas intenções. Ele conhece tudo em nós. E nós precisamos nos fazer conhecido a Ele. Conhecer a Deus. Ainda no verso 13, a palavra diz: Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O profeta está dizendo aqui, está trazendo uma palavra de esperança aqui. Olha quem é o Deus de vocês, olha quem é o Deus a quem vocês servem. Muitas vezes nós estamos passando, sim, por lutas, estamos vendo atrocidades acontecendo, mas por que muitas vezes a gente não se posiciona? Porque nós não conhecemos a fundo, profundamente, o Deus a quem nós servimos. A palavra de Deus em Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Por mais que o profeta no Salmo, por mais que o salmista no Salmo 139, ele diz que tal conhecimento é grandioso demais para ele. Ele está dizendo de um Deus que ele conhece, de um Deus que ele não pode dimensionar de tão grande. Ele está falando de um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Ele está falando da grandeza do Deus a quem ele serve. E nós precisamos ter o conhecimento do Deus que nós servimos, para que nós não venhamos a nos apequenar, para que nós venhamos a buscá-lo mesmo de todo o nosso coração, a nos arrepender, a estar mesmo voltados a Ele. Sabemos sim que algumas coisas, e na sua inteireza, nós não somos capazes de conhecer. A sua própria palavra diz isso. Mas nós devemos prosseguir em conhecer
o Deus a quem nós servimos. Nós precisamos, se nós queremos viver um avivamento, não tem como, distantes do Senhor, não tem como, vivendo de máscaras, não tem como, não conhecendo o Deus a quem nós servimos. Nós cantamos hoje que Ele é Deus de perto, e Ele é Deus sentado sobre todas as coisas, poderoso, criador de todas as coisas, mas a sua palavra também diz que Ele é Deus de perto. Ele é Deus que é Pai. Ele é Deus que conhece você, que conhece a sua necessidade. Ele é Deus que vai até o encontro. Ele é esse Deus que nós devemos conhecê-lo cada dia mais, aprofundar em intimidade com Ele. Ele é esse Deus. Deus me quer no caminho da plenitude? De que forma? Preparado e pronto. O verso 15 diz: tocai a trombeta. Tocai a trombeta. Nós, como povo de Deus, nós deveríamos viver como se a gente estivesse, como se algo fosse acontecer a qualquer momento. Mas a gente tem vivido como se nada fosse acontecer. Nós temos vivido assim, olha, a gente tem levado a vida tranquilamente. Algumas pessoas nem têm a noção de quem Cristo é na nossa vida e na nossa história. E o que Cristo fez na nossa história. Nós estamos muito tranquilos e a gente vive assim. A gente não vive como se algo fosse acontecer. E nós, como crentes, isso é exortação da sua palavra. Olha aquelas virgens que foram encontradas ali, despreparadas. Nós, como povo do Senhor, deveríamos ter esse alerta. Por que que o profeta fala aqui, tocai a trombeta? Porque todas as vezes que a trombeta era tocada, a cidade ficava em alerta. Era o inimigo que talvez quisesse atacar. Algo poderia acontecer. Então, quando a trombeta soava, o que acontecia? Todo mundo ficava em alerta, todo mundo ficava preparado para aquilo que poderia acontecer. Em Amós 3,6 diz a palavra: tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo estremeça. Nós estamos assim, nós não estremecemos por nada. Nós estamos vivendo como se não houvesse um amanhã. Como se nós não fôssemos o povo chamado, escolhido, aquele que possui a verdade, aquele que precisa saquear o inferno com a palavra de Deus, aquele que precisa pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos assim, acuados. E nós precisamos estar preparados e prontos. Nós precisamos estar preparados, irmãos, mais do que nunca, para responder à razão da nossa fé. A nossa fé tem sido questionada todos os dias, aonde nós vamos. E é aquilo, se nós não nos posicionamos, nós estamos deixando o inferno avançar. Todas as vezes, eu chorei, irmãos. Senhor, como pode? Como pode nós precisarmos escolher entre duas crianças? Uma de 11 e uma de 29 semanas. As duas são vítimas, irmãos. Será que nós, como seu povo, como povo de Deus, nós não estamos permitindo que o inferno avance, porque nós não estamos preparados, muitas vezes, para responder à razão da nossa fé? Será que dentro das nossas casas, os nossos filhos estão ali, sabe, com dificuldade de entender a sexualidade, porque nós estamos com dificuldade
responder a razão da nossa fé. Nós precisamos, mais do que nunca, estarmos preparados. Nós precisamos comer a palavra de Deus. Nós precisamos inculcar a palavra de Deus. Nós precisamos nos apropriar da palavra de Deus todos os dias, porque senão nós vamos permitir que o inferno continue avançando. E nós somos a resistência disso, irmãos. Nós somos o povo de Deus. Por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, porque daí nós vamos ser ousados para dizer aquilo que precisa ser dito, porque daí o Espírito Santo vai nos impulsionar, porque daí o fruto do Espírito vai estar presente em nós, porque daí nós vamos viver uma vida santa, irrepreensível. Por isso que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Sem estarmos cheios do Espírito Santo, não é possível. A igreja morna, a igreja fria, não é possível. Pronto, é pronto mesmo, é para uso imediato. Quantos de nós estamos prontos? Quantos de nós estamos prontos? Em 2 Timóteo 2:21, a palavra diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Estamos preparados para toda boa obra? Somos utensílios de honra, santificado e útil para o Senhor, para toda boa obra. E quando nós olhamos para esse texto, a gente olha assim, mas quem? Isso daí deve ser para quem? Isso é para o pai, que é o sacerdote, né? A gente gosta também, nós mulheres, de nos esconder nisso, né? É para o homem, que é o sacerdote. Para quem é? Quem deve estar preparado e pronto? Quem deve fazer esse caminho? Quem? Quem são as pessoas? Aqui o profeta está dizendo, ele está nos mostrando que são todos. Congregai o povo, os anciões, os filhinhos, os que mamam, os noivos, as noivas. Ele estava dizendo aqui que mesmo aqueles que por algum motivo eram dispensados dos seus afazeres, como os noivos, as noivas, as mães que amamentavam, as crianças que mamavam, esses eram dispensados muitas vezes dos seus afazeres, devido àquele momento que estavam vivendo. Mas o profeta aqui diz todos, ele inclusive cita, porque ele está dizendo, ninguém pode ficar de fora. E se você está aqui nessa noite, e você é um líder, você tem algum cargo de liderança, não precisa ser cargo, né, irmãos? Porque nós não somos assim, nós não trabalhamos assim. Mas se você exerce papel de liderança, saiba que você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa ser alguém que realmente busque ao Senhor de todo o seu coração, busque esse enchimento. Nós não podemos mais, irmãos, viver assim na superficialidade. Nós precisamos querer mais do Senhor, nós precisamos querer mais de Deus. E nós precisamos dizer para aqueles que estão aí, que andam conosco, olhem para nós. Nós estamos aqui, nós somos sensíveis espiritualmente, nós buscamos a Deus, nós nos arrependemos naquilo que nós estamos no curso errado, nós nos voltamos para Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos ter esse entendimento. Tiago, para concluir, Tiago 4, de 8 a 10, diz assim: chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós.
limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Deus está fazendo aqui uma oferta para mim e para você. Ele está falando, cheguem-se a mim, e eu me achegarei a vós. Mas, irmãos, não é da nossa maneira, é da maneira de Deus. Não é da nossa maneira. Divididos entre o mundo, né? Aí, eu costumo dizer que quem aceita metades é Satanás. O Senhor não negocia. O Senhor nos quer inteiros. O Senhor nos quer inteiros. O Senhor nos quer intensos. Nós precisamos entender que não é do nosso jeito, é do jeito do Senhor. Cheguem-se a mim e eu me chegarei a vós. Da nossa maneira? Não escondidos, ali, quietinhos, vivendo da maneira como a gente quer. Não, nós precisamos ser conhecidos por Ele e conhecer o nosso Deus profundamente, cada vez mais. Cheguem-se a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Da nossa maneira? Não! Nós não podemos andar acomodados e indecisos. Precisamos estar preparados em santidade e prontidão. Se nós queremos viver um avivamento, nós precisamos olhar e ter o entendimento de que nós precisamos nos posicionar como igreja. Nós precisamos nos posicionar como povo do Senhor. Irmãos, não há como, sem estarmos cheios do seu Espírito. Não há como. Não há como. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Precisamos nos voltar para Deus. Precisamos entender que ao sair daqui, nossa vida precisa estar pegando fogo. Nós precisamos entender que nós vamos nos posicionar aonde Deus tem nos colocado. Mas para que a gente faça isso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Para a gente agir como Estevão precisou, dando a própria vida, precisa ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Senão nós não damos conta. O povo do Senhor não tem dado conta, irmãos, de se posicionar em coisas mínimas. Em coisas mínimas. Coisas que são básicas. Aquilo que a palavra de Deus nos ensina tão claramente. Por que nós estamos e temos sido esse povo acuado? Porque nós não estamos buscando, porque nós não olhamos aqui na palavra de Deus. Olha aqui o que diz ainda em Joel, a partir lá do versículo 28. Acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito. Essa promessa foi feita, foi dada. O Espírito foi derramado, mas nós precisamos nos apropriar a cada dia disso, enchendo-nos, porque é a palavra de Deus que diz que nós precisamos nos encher a cada dia.
Então, se os nossos filhos e as nossas filhas não estão profetizando, se nós não temos profetas no meio de nós, se nossos anciãos não estão tendo sonhos, se os nossos mancebos não estão tendo visões, é porque nós não estamos nos enchendo do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos esvaziar cada dia mais de nós mesmos e nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos, nós não vamos ficar preocupados com coisinhas pequenas. Nós não vamos ficar falando de coisinhas pequenas entre nós, porque o Espírito vai nos levar a olhar para as coisas maiores. As coisas maiores são aqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que estão vivendo presos, cativos. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos cantar agora. E sabe, irmãos, isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Nós precisamos nos posicionar. Sabe, quando eu começo a olhar e a ler sobre homens e mulheres que fizeram histórias, homens cheios mesmo do poder de Deus, que participaram, que foram instrumentos de grandes avivamentos, eu sei que Deus muitas vezes não levanta milhões de uma vez, não, mas eu queria dizer para você que Deus tem nos deixado um desafio aqui. Olha, se acheguem a mim, eu me achegarei a vocês. Deus quer, irmãos, fazer algo tremendo no nosso meio, mas nós precisamos nos achegar a Deus. Nós precisamos nos achegar a Ele. Então, eu gostaria que nós vamos cantar essa música. E se você quiser, se você deseja, e olha, irmãos, muitas vezes nós não temos força, mas a palavra de Deus diz que dele é o querer e dele é o efetuar. Então, se você não tem força, se você não consegue nem querer, pede para Deus, para você querer. Senhor, coloca no meu coração o desejo, a vontade de te buscar, de ser mesmo e de me posicionar. Pede para Deus. E se você deseja, você pode ir se colocando em pé, cantando essa música. E vamos pedir para que o Senhor faça algo poderoso nesse tempo, na nossa vida, no meio do seu povo, nesse lugar, nessa cidade, nessa nação.